E o Corinthians anunciará nesse domingo uma parceira para o pagamento dos salários de Memphis Depay. Pelo menos é essa a expectativa do mercado, depois que a Easy Seguros, que é patrocinadora do uniforme corintiano nas costas, prometeu fazer um grande lançamento antes da partida contra o Atlético. Você sabe, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam na Neoquímica Arena às 18h30. E a parceira prometeu essa novidade, que fez muita gente imaginar que poderia ser algo associado ao Memphis. A Easy assumiria parte dos salários do holandês para permitir que ele ficasse. Antes de gravar o vídeo na manhã desse domingo, entrei em contato com uma pessoa próxima ao presidente Osmar Stable. E a pessoa assegurou que o clube ainda não encontrou parceiros interessados em bancar os vencimentos do Memphis. Essa pessoa ficaria surpresa se o anúncio da Easy tivesse associação ao Memphis Depay. A boa notícia para o torcedor alvinegro é que o Memphis, enfim, está relacionado. Depois de mais de 2 meses se recuperando de uma lesão muscular, e ele deve jogar por pelo menos 30 minutos. Memphis que precisa estar em campo até para mostrar para o técnico da seleção holandesa que está recuperado e pronto para a Copa do Mundo. Timão que não pode nem pensar em perder, até por conta da preocupação com a zona do rebaixamento. O clube deixou o Z4 depois da derrota do Santos, mas está empatado em pontos com o Santos e precisa vencer para se distanciar do Z4. E tem centroavante revelando procura do Corinthians. Eu me refiro a Danilo Pereira, atacante de 27 anos de idade que pertence ao Rangers da Escócia e que está emprestado ao NEC da Holanda. Ele deu uma entrevista à ESPN e disse o seguinte, abre aspas, conversei com o Corinthians, acho que foi na última janela de transferências, se não me engano. Teve uma possibilidade, mas só Deus sabe. Seria uma honra para mim. Nasci em Itaquera e quando alguém nasce em Itaquera não tem jeito. O Corinthians está na veia. Família corintiana, tudo um bando de loucos. Só para contextualizar e explicar sobre quem é Danilo Pereira. Jogador que ficou no até o Sub-17 do Corinthians. Depois ele passou por Ponte Preta, Vasco, Santos e Ajax. No Ajax não conseguiu brilhar, mas se manteve no futebol holandês com bons números, chegou a ser vendido por 6 milhões de euros ao Rangers, onde também conseguiu boas indicações. Mas na temporada atual pelo Rangers, ele disputou os 6 primeiros meses do ano, 28 jogos, 4 gols e 3 assistências. Acabou sendo emprestado para o NEC, onde não foi bem. 12 partidas, 1 gol e 1 assistência. Apesar de ser de Itaquera e torcedor corintiano declarado, Danilo Pereira afirmou que uma mudança para o Brasil e para o Corinthians não é das mais simples, porque ele nesse meio tempo se casou com uma holandesa e tem seus filhos sendo criados na Europa, o que para ele é uma baita satisfação. Só para completar, Danilo Pereira, centroavante de 27 anos de idade. A busca do Corinthians por um centroavante é antiga, até porque o Pedro Raul não tem conseguido jogar como se imaginava. E você pensa o quê sobre a busca alvinegra em relação a um camisa 9? Yuri Alberto também pode deixar o clube. Já usa o espaço para comentário, registra sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar agora sobre atletas que cabem no bolso do seu time. São atletas numa realidade bem mais plausível. Esses sim podem virar reforços do seu time do coração a partir de 20 de julho, que é quando a janela de inscrições abre por aqui. Já Dybala, atacante argentino de 32 anos de idade, que integra ou faz parte do elenco da Roma há bastante tempo, é alvo antigo do Flamengo. Alexandro e Danilo fazem campanha interna e lobby para que o atleta seja contratado. Recentemente, Dybala também foi especulado como possível reforço do Boca Juniors, mas a imprensa italiana está noticiando nesse fim de semana que o Dybala deve renovar o contrato por mais uma temporada no clube italiano. Já Fabinho, volante do Al Ittihad e da seleção brasileira, pode disputar o Mundial desempregado. O contrato dele no Al Ittihad se encerra em 30 de junho e não há intenção do time saudita na renovação. O Fabinho foi cogitado, por exemplo, no Palmeiras, mas dá preferência a voltar para a Europa ou até em renovar o contrato ou encontrar um clube na Arábia Saudita. O jogador avaliado em 13 milhões de euros e cujo salário no Al Ittihad gira na casa dos 10 milhões de reais mensais. Thiago Silva, zagueiro de 41 anos de idade, não ficará no Porto. Ele acabou de chegar no clube português depois de trocar o Flu pelo time português. Mas não houve acordo para a extensão do contrato do Thiago Silva, mesmo ele tendo sido titular e peça importante na conquista do campeonato português. A tendência, apesar de uma série de especulações, é de que o Thiago Silva continue, prossiga na Europa.
Ele foi cogitado, cobiçado por torcedores de São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, entre outros. Mas o Thiago prefere continuar no velho continente até para ficar mais perto da esposa e dos 2 filhos, que jogam no Chelsea. Se ele acerta, por exemplo, com o Milan, que é um dos interessados, ele fica a poucas horas de voo entre Milão e Londres de visitar seus familiares. Vitor Sá, atacante de 32 anos de idade, atua como ponta direita e ponta esquerda. Seu contrato no Krasnodar se encerra em 30 de junho e ele deve se despedir do clube russo nesse final de semana com a disputa da Copa da Rússia. O Krasnodar até fez uma proposta de renovação, mas o Vitor Sá está propenso a voltar para o Brasil. Teve seu nome especulado em alguns clubes e sua preferência é fechar com o São Paulo, que é seu clube do coração e também de toda a sua família. Você lembra do Léo Duarte, zagueiro formado no Flamengo e vendido para o Milan? Pois bem, hoje com 29 anos de idade, ele está de saída do Başakşehir, time turco onde foi titular durante toda a sua passagem. O Léo Duarte interessa a vários clubes brasileiros e pode chegar assinando pré-contrato por agora para virar reforço em 20 de julho. Situação bem parecida de Pablo Mari, zagueiro espanhol de 32 anos que também passou pelo Flamengo, fez enorme sucesso naquele time de 2019 com o Rodrigo Caio. Pablo Mari passou os últimos meses no Al Hilal, da Arábia Saudita. Jogou pouco, não teve uma boa participação e, ao que tudo indica, pode esperar por propostas do Brasil, da Europa ou de qualquer parte do mundo. Quem pagar mais levará o Pablo Mari. Juan Jesus, zagueiro brasileiro de 34 anos de idade, está há um tempão no Napoli, também passou pela Inter de Milão. Jogador de currículo grande, especialmente no futebol italiano. O vínculo dele com o Napoli se encerra em 30 de junho e, a julgar pelas últimas rodadas, está fora dos planos do Napoli para a próxima temporada. Até fez 34 jogos, mas nessa reta final de ano ele praticamente não foi utilizado e tem sido especulado em clubes brasileiros já há algum tempo. Quero falar também sobre Lucas Fasson, zagueiro de 24 anos de idade, formado na base do São Paulo, repassado para o Atlético Paranaense e vendido depois para o Lokomotiv Moscou, na Rússia, sempre titular absoluto. O contrato se encerra em 30 de junho e ele optou por aguardar, por esperar por propostas para entender o que pode aparecer. Andrei Giroto, que jogou no Palmeiras como volante, virou zagueiro no futebol francês e atuou bem na última temporada pelo Al Taon, equipe da Arábia Saudita comandada por Pericles Chamusca, titular absoluto por lá, vínculo somente até 30 de junho. É possível que ele tenha propostas para seguir no futebol saudita, mas em caso de uma boa oportunidade no futebol brasileiro, não dá para descartar que ele venha a ser contratado. Paulo Otávio, lateral esquerdo de 31 anos de idade, há bastante tempo como titular absoluto do Al Sadd, a equipe mais forte do Catar. O Al Sadd, inclusive, foi campeão nacional e tem, entre outros, destaques brasileiros como o Claudinho, jogador que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, e Roberto Firmino, que sai do Al Ahly como campeão da Champions Asiática e é contratado pelo Sadd. Pois bem, o Paulo Otávio sempre foi titular absoluto no clube Qatari e ainda não acertou a sua renovação do contrato. Ele aguardava por ofertas do clube de futebol brasileiro, de clubes brasileiros, para eventualmente ter a chance de retornar ao seu país. Bora fechar essa lista para falar sobre Elitão, zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, extremamente forte e que é titular absoluto no Göztepe. Seu contrato já se encerrou na Turquia. Göztepe faz força para renovar, mas o Elitão prefere aguardar pela possibilidade de atuar num time grande. O Botafogo chegou a estudar sua contratação, mas ainda não houve avanço. Quero fechar essa lista lembrando de Guido Rodrigues, que quase virou reforço do Grêmio no início do ano, jogador que acabou se mudando para o Valência e terminou a temporada em alta. Foram só 6 meses na Espanha, mas com 17 jogos e 4 assistências, apesar de ficar livre em 30 de junho, pode permanecer na equipe espanhola. Paulinho, lateral esquerdo, jogador que pertencia ao Bahia lá atrás em 2019, quando se muda para o Midland da Dinamarca. No futebol dinamarquês foram 215 partidas, a maior parte delas como titular. Essa temporada é que foi a mais arrastada. Ele termina o ano em baixa, não vai ter seu contrato renovado e foi sugerido recentemente para Cruzeiro e Botafogo. Talvez o torcedor palmeirense se lembre de Alanzinho, atleta baixinho, meio atacante, de qualidade e habilidade, pertencia à base alviverde. Acabou que no Palmeiras não deu certo, ainda rodou em alguns clubes brasileiros, até se mudar para o Moreirense de Portugal, sempre como titular absoluto. Termina a temporada com 34 jogos, 5 gols e 5 assistências. Por opção dele, o contrato não foi renovado e agora o Lanzinho está aberto a propostas. A saideira, o último nome dessa lista, James Rodrigues, meio atacante colombiano, que não ficou no Minnesota.
carreira do Rames tem sido marcada por passagens cada vez mais curtas por clubes dos mais variados locais. Ele já teve, por exemplo, no São Paulo, já jogou no México, já jogou nos Estados Unidos, já teve, por exemplo, no mundo árabe e agora vai disputar a Copa do Mundo sem emprego. Será que o Rames Rodrigues caberia no seu clube do coração? Desta lista toda, de mais de 40 atletas, quem de fato agrada? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e compartilhar esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Combinado? Bora fechar o vídeo para contar que existe um acordo entre Hugo Souza e a diretoria do Corinthians para a possibilidade de o goleiro sair do timão na metade do ano. Vale a lembrança de que em janeiro o Milan fez proposta oficial para contratá-lo. A oferta de 8 milhões de euros foi recusada pelo timão, mas Hugo Souza ficou balançado. Ele teria a chance de voltar para a Europa num clube grande, ganhando 3 vezes mais do que seu atual salário. O Corinthians recusou, mas deixou claro que, se na metade do ano pintar uma proposta de pelo menos 13 milhões de euros, a gente está falando de algo na casa dos 76 milhões de reais, o Corinthians topa negociá-lo, com a lembrança de que o Timão hoje é dono de 60% dos direitos econômicos. Operação de compra desse percentual junto ao Flamengo custou pouco mais de 5 milhões de reais. É a chance de fazer bastante dinheiro com alguém que foi extremamente importante vestindo a camisa alvinegra. Só para completar sobre o Hugo Souza, ele tem muita esperança de estar na lista final de convocados para a Copa. E aí vem uma informação de bastidor. Se o Bento é muito querido pelo Tafarel, preparador de goleiros da seleção, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, é fã inconfesso do Hugo Souza. Inclusive, quando o Milan fez proposta em janeiro, fez a oferta depois de ouvir as melhores referências possíveis de Carlo Ancelotti. Só para completar, é importante registrar para você, torcedor do Corinthians, que além de Hugo Souza e Yuri Alberto, que anunciou sua vontade de ir embora na metade do ano, Mateuzinho, Bidon e André são outros atletas sempre especulados no futebol europeu. A saideira sobre o Corinthians. O presidente Osmar Stabile confirmou que seu estádio é uma possibilidade para a Copa do Mundo Feminina que acontece no ano que vem. Formação do bem já vem agora. Ele garante que para que o estádio do Corinthians seja palco da Copa, há necessidade de aumentar essa capacidade do estádio para 60 mil pessoas. Mas isso só vai acontecer se, em vez de arquibancadas móveis, o Corinthians passa a ter arquibancadas definitivas, aumentando a capacidade do estádio para esses 60 mil lugares. Você gosta da ideia? Acha que é importante que o Corinthians tenha um estádio para 60 mil e não mais para algo na casa dos 43, 44 mil? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.